Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Tô maluco, eu estou insano. E o Tassiano falou que é retcon. Ai, meu Deus, é retcon, isso nunca foi. Vou ter que cortar ele de novo, né? Infelizmente. A serpente manchada de sangue é a Red Line, não é mesmo? Eu vi uma coisa genial essa semana. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Vocês já assistiram... Tudo vai ser resolvido na base do soco e da luta? Sim. É um mangá shonen? Sim. Mas o soco e a luta é secundária. O motivo e as consequências são primordiais. São importantes, entendeu? O Tassiano falou que não foi o Oda que desenhou a fruta do shopping. Ele não... Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Não, aí, foi por isso que ele veio falar comigo. Ele veio me perguntar se eu sabia quem que era o designer da Azakuma no Mi. Ele não sabe o que ele tá falando. Ele é maluco. Manda o trecho da live. O corpo do Imo é Redline. Ele tá só uma presença de alma. Prestem atenção. Calma. Vocês estão ensandecidos porque vocês são parte de safados. Calma. Vocês já assistiram ou leram um mangá Jojo no Kimi no Naboken, que é Jojo Bizarre Adventures? Mais especificamente, Stone Ocean, que é de longe a pior parte. Eu tive um desprazer enorme assistindo. O anime é péssimo, o final do anime é horrível. Mas tem uma parte nele que é muito importante. Vocês nunca assistiram? Infelizmente, vocês vão ter que assistir pra entender. No final do Stone Ocean, a gente tem a evolução do White Snake, né? O White Snake é o stand do Pucci, né? Desse bicho aqui. Ele tem 3 evoluções, que são essas aqui, né? Ele começa tirando discos, ele tira discos da cabeça das pessoas, que são os poderes, as lembranças delas e tal. Aí depois ele vira esse merda aqui, que dura tipo 2 episódios, alguns capítulos só. E depois ele vira o último, que é o Made in Heaven, que é esse aqui. O Made in Heaven tem um poder muito bizarro, que é acelerar o tempo, acelerar todas as coisas, né? Só que até chegar nisso daqui, ele primeiro precisa se transformar nesse merda aqui, que tem o poder de gravidade. Simon e Made in Heaven. Perfeito, é o Simon, esse aqui. E por que isso nos interessa? Porque o Stone Ocean, ele se passa na Flórida. E o final do arco acontece no Cabo Canaveral. O Cabo Canaveral é aquele local da Flórida onde eles fazem os lançamentos dos foguetes, de satélites e tal. A questão é, por que o lançamento dos satélites é feito lá? Mano, isso vai quebrar, isso vai explodir a mente de vocês. Por quê? E isso é uma e o Oda referencia Stone Ocean em várias vezes em One Piece. Eu vou provar isso pra vocês. Meu Deus, sim, eu vou provar isso pra vocês. Por que o lançamento acontece no Cabo Canaveral? Vocês sabem por quê? Vocês sabem o que é o Cabo Canaveral. Isso vai explodir a mente de vocês. Aqui, ó. Aqui é o Cabo Canaveral, né? Onde é a Flórida e tal. O Cabo Canaveral é o melhor local do mundo inteiro, para lançamento de foguetes, para lançamento de naves, para lançamento de satélites. A questão é, por quê? Muito bem, porque ele é próximo à linha do Equador. Roberto, o que caralhos isso tem a ver com One Piece? Tem tudo a ver com One Piece. Porque nós temos a linha do Equador em One Piece. Não temos? Sim. Vocês sabem como é? Eu já falei isso várias vezes, mas é pra quem não assistia as lives no começo, eu sei que tem muita gente nova, então muito obrigado pela moral, inclusive. Se chama Sekido. Sekido é o Equador, né? Só que Sekido, em japonês, tem um significado muito específico. Esses 2 kanjis, vocês sabem o que significa? Hein? Sekido em japonês também pode ser lido como Akai Michi, ou o caminho vermelho, ou a linha vermelha. A linha do Equador normalmente é traçada como vermelha, porque, né, o meridiano zero, meridiano, acho que é isso. Só que em One Piece, nós não temos uma linha do Equador horizontal. Nós temos uma linha do Equador vertical. Por quê? Porque muito provavelmente o eixo de inclinação do mundo de One Piece girou. Tá, Roberto, mas o que caralhos isso tem a ver? Por que então que você tá falando desse coisa? E por que o lançamento dos foguetes é feito ali? Porque o Cabo Canaveral é muito próximo da linha do Equador. E nestes locais, a gravidade, a ação da gravidade, ela é menor. E se a ação da gravidade é menor, muito provavelmente o poder de um certo personagem também será menor. Porque nós temos em One Piece não um, mas 2 personagens
que tem um poder de gravidade. Não é mesmo? Sim. Então, talvez e só talvez, o Simon também mudou o eixo em Stone Ocean. Ele fez um monte de coisa. Barba Negra bucha na Red Line? Pois é. Mas, Roberto, do que caralho? A gente nunca vai na Red Line. Não tem nada a ver com a coisa. Não é isso, Roberto. É que a velocidade relativa de rotação da Terra é maior no Equador. Não importa. A ação da gravidade é menor lá. Não importa. E é por isso que é lançado lá. Porque é mais fácil pra lançar os foguetes. Pelo menos é o que é explicado no Stone Ocean. Eu não vou entrar na parte física porque eu não sou físico. Eu fiz engenharia, mas eu não sou tão bom assim. E, senhores, existe um único lugar no mundo de One Piece que fica na Red Line. Pelo menos mostrado até agora. Qual que é? Hein? Qual que é? O que fica no topo da Red Line? Mary Joyce. Entendeu? Essa é a referência da semana? Calma aí. A gente ainda não chegou lá. Não, isso aqui é loucura. Não. Isso aqui é pra me irritar, né? Isso aqui só pode ser pra me irritar. Não. Não começa, não. Parem de me irritar. Maria Joana, entenderam? Senhores, vocês entenderam? Vamos voltar pra sanidade. Isso daqui é uma referência ao Barba Negra por conta daquela fala. Cadê a fala? Eu perdi ela. Não é essa. Eu já perdi a fala. Alguém me mande de novo a fala lá do Teach. Tá? Porque ele consegue tirar o demônio. Então talvez a fruta do Chopper consiga anular a fruta do Imo. Porque é a fruta de um deus. Entenderam? Aí é retcon. A fruta do Chopper é retcon. Não é retcon. É mostrado desde o começo. Desde o primeiro capítulo que ela é mostrada, que ela é importante. Qual é o sonho do Chopper? Curar todas as doenças. No capítulo que fala da Akuma no Mi dele, do cogumelo dele, fala que cura todas as doenças, caralho. Como que isso é retcon? É um desconhecimento atroz da história. Por quê? Porque é Power Scaler. Porque o Tassiano não aceita que a fruta do Chopper seja poderosa. Ele não quer que seja. Vocês entenderam? Então essas pessoas ficam manipulando a história, o que elas leem, pra enquadrar o que elas acham na realidade. Não é. A realidade é, a fruta do Chopper é importante desde a primeira vez que ela foi mencionada. A história do Chopper envolve um cogumelo. Cara, sabe, é um negócio de maluco isso, porra. É uma coisa de doido. E aí depois vai o Migras, não, porque esse personagem é mais forte. Isso é irrelevante, porra. O que importa é esta cena aqui. Esta cena é importante pra caralho. Por quê? Porque o Chopper não tem nenhum raio de haki, não tem nenhum golpe nomeado, não tem absolutamente nada aqui. E eles não aceitam isso. Por quê? Porque o Deus falso domina as análises deles. A análise deles e a opinião deles é prejudicada por preconceitos que eles já têm achando que essa coisa é importante. Não é. Nunca foi e nunca será. E é por isso que eles sempre vão errar. E é por isso que eu sempre vou acertar. Porque, de novo, eu falei isso daqui em 2024. Aqui é 2025, mas eu falei muito antes disso. Podem procurar. Entendeu? Eu cansei de falar isso. Mas eles são Power Scalers. Eles não usam a cabeça. Entendeu? Sucumba. Agonize imediatamente, Deus falso. Por quê? Porque as referências são a coisa mais importante de One Piece. Isto daqui é uma referência a Dragon Ball, que eu já cansei de falar, mais especificamente o capítulo 21. Porque no capítulo 21, na capa, a gente tem um cogumelo. E é nesse capítulo que o... E tem até mais coisas sobre isso, né? Quer ver, ó? Pilaf Kingdom Dragon Ball. O nome do reino do Pilaf é... Peraí. Tem a ver com o nome do coisa do Chopper também. Cadê o reino dele? Puta que pariu. Mano, eu odeio isso, velho. Eu odeio a quantidade de propaganda que tem nessa wiki de Dragon Ball. Pelo amor de Deus, velho. Pilaf King... Peraí. Pilaf's Kingdom Dragon Ball. Eu tenho certeza que eu já comentei isso aqui antes. E isso, aqui está. Exatamente. Aqui, ó. Olha o nome do... Primeira coisa, o castelo do Pilaf, ele fica no topo de um negócio? Ou fica na floresta? Enfim, eu não lembro. Mas ele fica na floresta do cogumelo. Essa é a referência pro reino do Chopper. E ele também tem uma outra coisa também, é Rocks, não é? Rocks? Aqui, ó, Mushroom Rocks, exatamente isso. Aqui, ó, Mushroom Rocks. Não é isso não. Aqui, ó. É aqui, exatamente. Eu não tava maluco? Eu não tô doido? Eu não tô maluco? Daqui, ó. Este aqui é o castelo do Pilaf. Deve ter sido algum jogo, mas é basicamente isso, né? A referência pro Pilaf,
pro arco do Pilaf é o... Pro Chopper é o Pilaf. Por quê? Porque ele comeu cogumelo. E o que o Chopper se transforma? Ele se transforma num monstro gigantesco, igual o Ozaru, caralho. É óbvio que é uma referência a isso, é óbvio que é. Ai, não, parece Alabasta. Por que parece Alabasta? Porque é o contrário. Porque é um deserto. O reino do Pilaf é um deserto. Qual é o exato oposto de um lugar muito quente? Um lugar muito frio. Porra. Alguma lenda de cogumelo mágico, cogumelo também Kurumaru. Pois é. E você perguntou por que o nariz do Chopper é azul? Porque é uma referência ao Rudolph, que é aquela rena de nariz vermelho. Adivinaram da explicação. Quando voltar, vocês me falam. É referência ao Rudolph, exatamente. Entendeu, caralho? A referência é óbvia. A referência dita o pensamento do autor. A referência conta a história. O power scaling imbeciliza. Porra. Só a fruta de um deus anula a outra. Por isso o Kaido matou o Luffy, mas ele não morreu. Aí eu não sei. Aí já é loucura. Aí já é loucura. Insanidade total e completa. Entenderam? Por quê? Você provavelmente está falando da Akuma no Mi do Kaido. A Akuma no Mi do Kaido é uma Zoan mítica, mas ela não é uma mais forte das Zoans míticas. As Zoans míticas mais fortes são as dos deuses. Isso mostraram que tem 4. Desde o começo da história é dito que tem 4. Aí é retcon. Não é. Não é. Ah, do Luffy pode ter sido retcon? Pode ter sido. Mas os deuses já existiam. O conceito já existia. Só do governo, olha o Robin recebendo patrocínio do Molusco. Aham, tô recebendo patrocínio sim. Entenderam? E isso daqui, Kinoko no Mori, a Floresta do Cogumelo, é referência pro arco do Chopper, que é esse daqui. Esse passo aqui, ó, se vocês verem, ó, tá vendo a cor desse cara aqui, que foi o irmão do Apol, que foi feito lá no filme, que foi pra relembrar o arco do Chopper, que tinha Robin, que tinha o Frank, uma loucura. É essa cor aqui, caralho! É exatamente essa cor, é a mesma cor. Roberto, a gente não pegou, a gente tava no AD. Isso daqui, que foi feito pra ser o remake do arco do Chopper, a cor do cabelo do irmão do Apo, que comeu a Noku no Mi, que é a fruta do cogumelo, exatamente a mesma cor. Exatamente a mesma. Então quando eu falo as coisas, vocês acham, Roberto, você está viajando, você está forçando as coisas, você não sabe o que você está falando. É claro que eu sei. Porra, é só ler. É inacreditável isso. Isso me irrita profundamente quando eu chego para as pessoas. Pessoal, isso aqui é uma referência aqui. Você está forçando. Não estou. Não estou. Enfim, vamos acabar essa porra. Isso daqui é porque o Chopper tem uma Akuma no Mi de um deus, já cansei de falar, já mostrei várias vezes. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser pode tomar no cu tranquilo, entendeu? E foda-se, vambora. O que mais tá acontecendo aqui? Que, como ele voltou normal, ninguém entendeu. Enfim, o bicho voltou normal. Isso daqui parece um sol, inclusive, não parece? Parece um sol, mas enfim. Chama negra, não sei. Aqui tá escrito Fukuro no Toshokan Soba, perto da biblioteca da Coruja, é isso? Aqui tá escrito Black Ball, né? Então a Nami tá dando Black Ball pro Zeus comer, ele tá dizendo que tá gostoso. E aqui o Killian tá falando Honoreki Samara, seus malditos. E aqui o Killian tá se reconstruindo, né? Tá se regenerando. Aí ele tá falando Kamini Sagara. Não, Kamini Sakarata. Kiminga Toyu Jigoku Ajiwa Oka Wakateiru no Ka. Vocês sabem o que vai acontecer com plebeus que desafiam os deuses, é isso? É isso? Eu acredito muito nessa tua análise sobre o Chopper. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado mesmo. O Madruga falou, concordo que tudo leva a essa interpretação, mas o Chopper disse que ele iria se tornar a panaceia que irá curar todas as doenças. Ele não disse que ele iria se tornar a panaceia. Ele disse que ia ser um médico capaz de curar todas as doenças. Ele nunca disse como. Calma aí. É meio broxante no seu ponto de vista? É broxante porque você está... Eu não sei se você está analisando isso a partir de uma tradução errada ou se você está, sei lá, se você assumiu alguma coisa. Não. O Chopper disse que o sonho dele é se tornar um médico capaz de curar todas as doenças. Ele nunca disse como. Entendeu? Shanks enfrenta o Barba Negra antes dele pegar a fruta? Sim. Quando o Barba Negra fez o corte no rosto do Shanks, ele não tinha fruta. Com 100% de certeza. Sim. Você provavelmente está pensando em power scaling, porque você quer saber o quão forte o Tite é. Sem a fruta, blá 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 blá. Sim.
Perfeito. Continuando. Aí o Killian tá falando aqui. Hanase Gyojin Hagarashi. Ele tá falando: me solta, homem peixe, eu tenho nojo de você. O que é muito estranho porque, de novo, o Killian é mostrado como se ele fosse um homem peixe. Provavelmente o Killian é um mestiço de alguma coisa, né? E isso daqui, ó. Cara, isso daqui não é por acaso. Não é por acaso que o Killian fala merda pro Jinbe. Não é por acaso que é o Jinbe que tá segurando a cabeça dele. Muito provavelmente o Killian é um mestiço de homem-peixe com alguma coisa. E isso é extremamente problemático porque isso dizima totalmente os politiqueiros também. A gente já destruiu os power scalers, agora a gente vai destruir os politiqueiros. Por quê? Porque os politiqueiros acham que os Tenryubitos são tipo nazistas, eles são tipo arianos, ou então gente bilionária, ou então gente que quer fazer, porque eles querem fazer, como é o termo que eles usam, meu Deus? Confronto de classes, guerra de classes, eu não sei, uma coisa idiota. Eu odeio essa merda, podem me cancelar. Eu acho essa uma das coisas mais idiotas possíveis, sabe por quê? Porque a imbecilidade humana não tem a ver com dinheiro, ela não tem a ver com classe social, ela não tem a ver com raça, ela não tem a ver com porra nenhuma. A imbecilidade humana não tem gênero, não tem classe, não tem sexo, não tem porra nenhuma. As pessoas podem ser imbecis e mau caráteres e ruins e cruéis, ou não. Não tem nada a ver com a raça deles. E é isso que essa cena tá mostrando. Porque, de novo, o Killian não é como os outros Tenryubitos. Todo mundo é burro. Sim, inclusive eu. Inclusive eu sou um idiota, não me escutem totalmente. Ainda assim eu vou dar minha opinião. Se vocês gostarem, beleza. Mas eu não sou referência de nada pra nada. Assim como o Killian também não é. Porque ele tá falando mal de um homem-peixe, quando ele muito provavelmente também é um mestiço de um caralho. E é isso que o Oda tá falando. O que ele tá falando é o seguinte: os Tenryubitos, eles tratam os outros mais, eles discriminam os outros. E eles discriminam até mesmo os que são iguais a eles. Ou não? Isso não tem a ver com raça. Ah, isso tem a ver com uma questão de poder. Sim, a questão é, por que que eles fazem isso? Por que que os Tenryubitos discriminam e tratam mal os outros? Porque muito provavelmente, isso é clássico em One Piece, muito provavelmente eles sofreram isso no passado. Muito provavelmente foi isso. E é por isso que o Vegapunk chega e fala: eu não sei quem era bom e quem era ruim. Se o governo mundial era sempre o vilão, era só ele falar: o governo mundial é o vilão, nós precisamos atacar eles, nós precisamos destruir eles. E por que que ele não fez isso? Porque ele não sabe se é. Porque muito provavelmente o outro lado também é filha da puta. Igual a judeusada hoje em dia. Exatamente. Os judeus não foram escravizados no Antigo Egito? Eles não sofreram o Holocausto? E agora eles atacam a Palestina e qualquer outro país? É literalmente isso que é mostrado. Efeito Arlong. Exatamente. Exatamente. Isso é mostrado em One Piece desde o começo da série. E aí, quando eu falo isso, as pessoas se escandalizam, elas ficam malucas, elas ficam completamente doidas. Por quê? Porque elas acham que o One Piece é um folhetim, é um panfleto político identitário do que elas acreditam na realidade. Porque elas acham que elas são pessoas boas e todos os outros são ruins. É engraçado isso, né? Todos os outros são ruins. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa altruísta. Eu sou uma pessoa empática. Eu sou tudo de bom no mundo. Os outros são os filhos da puta. Engraçado, né? Os outros são os demônios. Eu sou Deus. Eu sou a pessoa boa. Eu sou, enfim. Quem pensa assim são esses passos aqui, tá? Quem pensa assim são esses passos aqui. Entenderam? É exatamente isso que está sendo mostrado. E é por isso que é o Killian falando pro Jinbe e o Jinbe segurando a cabeça dele. Por quê? O Jinbe tá falando aqui: eu sou um homem-peixe que você tem nojo. Que você tem nojo, embora a gente seja parecido. Só que agora não tem diferença nenhuma entre nós. E isso me lembra uma coisa muito fantástica de tem um filme que eu gosto muito que são Jogos Mortais. Vocês já assistiram? Vou cancelar o Rob no Twitter. Pode cancelar. Pode me cancelar, foda-se. Entendeu? Pode falar pros Power Scalers virem me cancelar também. Sabe por quê? Porque os Power Scalers, eles gostam de falar de poder e de força em quadrinhos e tal. Agora, na vida real, meu irmão, pode vir que o pai é grandão, tá ligado? Eu quero ver um Power Scaler vir botar o dedo na minha cara falando: eu vou te falando mal de Power Scaler. Eu quero ver. Pode me falar na minha cara. Não tenho medo. Pode vir. Demorou? Enfim. O que eu tô querendo dizer isso aqui? Isso daqui me lembra muito de um filme que eu gosto muito, que é Jogos Mortais. Vocês já assistiram Jogos Mortais? E vocês vão entender o que eu tô falando. É grandão mesmo? Eu sou grandão, pai. Eu sou gigante. Paulo Freire se revira no túmulo com esse pessoal. Pois é. E, Roberto, eles usaram a mesma estratégia que o Onami fez pra impedir o Bug de juntar as partes do corpo do Bug. Legal. Eu e você, mano a mano, Rob. Demorou? Eu sou fortão, vambora. A gente tira uns 5 minutinhos sem perder a amizade. Beleza, vocês já viram
Jogos Mortais. Tem uma cena, acho que é do Jogos Mortais 6, 7, 8, eu não lembro exatamente qual que é, me perdoem. Que ela tem. Que quem tá participando dela é o ex-vocalista do. Que é isso, cara? Quantos centímetros? A gente tem moça aí no negócio, pare com isso. Roberto tá todo valente hoje, calma aí, calma. Pois é. Grandão. Vocês são. Ô! Mano, tem uma galera que me segue. Sério, eu fiquei assustado com isso. Eu tenho meu Instagram, né? Quem não me segue no Instagram, me siga lá no meu Instagram, que é instagram.com/hobbypiece. Eu posto umas coisas diferentes lá. Quem quiser me seguir, me siga lá. Tem uma galera que me segue falando assim, mano, eu não gosto de One Piece. Eu não gosto das suas análises, mas eu te achei gostoso, por isso que eu tô te seguindo. Eu recebi uma mensagem dessa esses dias. É inacreditável porque é vocês. Roberto só aceita após que ele na vida real, pois é. É inacreditável o que vocês fazem. Entendeu? Eu tô aqui, eu tô à beira da morte, quase 40 anos e eu tenho que receber essas coisas. Entre pro grande frota do Roberto. Pois é, tá aí o meu Telegram. Abriu o OnlyFans, ele vai lucrar. Vou lucrar sim. Eu tô lindo, maravilhoso aqui. Eu tô careca, tô todo fodido, mas enfim. De qualquer forma, gente, eu sou heterossexual, estou solteiro, então se você for moço e você gostou de mim, manda mensagem e a gente vê o que a gente faz, demorou? Nem fudendo que tu tem mais de 30 anos, eu tenho mais de 30 anos. Inclusive, no dia 16 de abril, 16, blá 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 blá. Dia 16 de abril é o meu aniversário, eu sou de Áries, então se vocês quiserem me dar presentes, me mandem presentes. Se vocês sabem como mandar presentes, tem aqui o Live Pix, me mandem presentes. Roberto me mandou foto dele na academia na DM do Insta, que absurdo, caô. Caô o quê? Quase 40 com 40 de 37. Muito obrigado. Eu tenho 38, na verdade. Eu faço 39 no dia 16 de abril. Tudo bem? 40 anos, tá na metade da vida ainda. Não tô, não. Tô à beira da morte. Mas, enfim. O que eu tava falando? Jogos Mortais. Jogos Mortais Chester Sim. Tem uma cena que é com o vocalista o ex-vocalista do Linkin Park, né? O Chester Bennington, que Deus o tenha, né? Eu gostava muito dele, enfim. Descanse em paz. E ele participou de Jogos Mortais. E neste filme... Ele é um supremacista branco, né? Ele é provavelmente uma palavra com N, né? O cara do bigodinho. Vocês sabem o que eu tô falando. E aí ele acorda nessa cena com as costas coladas no carro, entendeu? As costas estão no carro e o carro tá acelerando, porque tem alguma coisa no pedal. Embaixo tá a namorada dele, o carro tá elevado assim, e se o carro continuar acelerando, o carro vai sair de onde tá e o carro vai esmagar a cabeça da namorada dele. E atrás... tem uma corrente que tá presa na mandíbula do amigo dele, entendeu? E aí o assassino, né, o Jigsaw fala assim, eu quero jogar um jogo. Ele era um bigodista no filme, ele era. E ele fala assim, Chester, eu não é o nome dele, não é o nome do personagem outro, mas ele fala assim, Chester, até hoje você julgou as pessoas pela sua cor, né? Mas hoje você vai descobrir que por dentro todos nós temos a mesma cor. Mano, é fantástico. Mano, Jogos Mortais é fantástico. Por quê? Ele não é meio pastelão, aquelas coisas, mas a ideia do filme é genial. Tá falando de Jogos Mortais, eu pensando em Jogos Vorazes esse tempo todo. Não, é Jogos Mortais, entendeu? E acho que lembro dessa cena, exatamente. E aí, as costas dele estão coladas com cola. E pra ele se descolar, ele tem que deixar as tripas dele pra trás, basicamente, pra sair. Ele não consegue, depois morre todo mundo, entendeu? Fantástica a cena. E é exatamente a mesma coisa que tá acontecendo aqui, tá? Porque o Killingham, ele tá literalmente discriminando alguém por sua aparência, quando ele é igualzinho a essa pessoa. E isso acontece... Exatamente, BR Marlon. Jinbe doando sangue pro Luffy. Exatamente isso que o Oda tá falando. Por dentro, nós temos a mesma cor. Porque o Luffy, embora seja um ser humano e o Jinbe seja um Gyojin, um homem-peixe, eles têm o mesmo sangue. É a mesma cor. E cor é importante em One Piece. Por quê? Hao Shoku. Esse Shoku é cor. Cor. Entendeu? E é isso que ele quer dizer aqui. Genial, gostei muito. Essa é uma das melhores cenas do capítulo. Talvez seja tão boa quanto a cena do Chopper lá. Enfim... E aí o Jinbe tá falando, você tá reclamando de alguém, você tá reclamando demais pra alguém que tá nesse estado. E aí o Frank tá falando, Nanika haku ni ireto kya kutsukanei daro. Ele tá falando, se a gente guardar os pedaços separadamente, eles não devem se juntar, é isso? E aí, Omaera arigatou, eu estou agradecendo eles. Ikinane wo tomeru hoho wa arura shinda ga. Então, ao que parece, tem uma forma da gente acabar com ele de uma vez por todas. Mas, korega seichi wo mamoru kishidan ka. O Sanji tá menosprezando
Vamos lá. Esta fala aqui, e vocês não estão vendo porque a minha câmera tá na frente. Esta fala esta fala do Sanji aqui. Perdão. Esta fala do Sanji aqui é uma fala de power scaling. Tenho que assumir. O Sanji está fazendo power scaling aqui. Nesta cena aqui, ó. Nesta cena aqui. Calma, Roberto. Eu estou calmo. O Sanji está fazendo power scaling. O Sanji está literalmente falando: esses são os cavaleiros que protegiam a Terra Sagrada? Sabe o que você vai entender? Enfim, o Sanji tá menosprezando, do tipo, você é muito fraco. O Sanji é um power scaler safado, ele é. Ele é. E faz sentido o Sanji ser um power scaler. Por quê? Porque se você parar pra pensar, quem que é o único personagem do Chapéu de Palha que se incomoda com o ranking de recompensas? O Sanji. Por isso ele não é mais o terceiro mais forte. Exatamente, ele é o número 4. E por que ele é o número 4? Porque o Jinbe tá aqui na cena também, entendeu? Tá vendo como o Oda constrói as coisas? Ele não só pegou a relação do Killingham com o Jinbe no sentido de, eu discrimino essa raça e por essa raça tá me segurando pela cabeça, entendeu? Porque cortou o pescoço fora, que significa derrotar, significa matar. Só que ao mesmo tempo o Sanji tá falando, esse é o nível dos caras que protegem a Terra Sagrada. Por quê? Porque ele tá chamando ele de fraco. E ele tá chamando de fraco porque o Jinbe tá segurando a cabeça dele. E o Jinbe tem uma recompensa maior que a do Sanji. Entendeu? Ué, no ranking mundial ele é o número 1. Por enquanto. Por enquanto. A votação ainda não acabou. Pare com essa canalice. O Sanji nunca vai ganhar. Roberto está em negação. Não estou em negação. Estou só apenas analisando. Perfeito? Enfim, deixa eu voltar a câmera aqui pra baixo. Eu tô completamente insano hoje. Vamos terminar essa live aqui que eu tenho que almoçar com meus pais. Já são 2 horas da tarde. Aí o Frank tá falando o que aqui, meu Senhor Jesus? Peraí. O Frank tá... Oretachi ga tsuyokunari sugina no yo, Sanji. Fomos nós que ficamos muito fortes, Sanji. Luffy é o Yonkou da... O Luffy não é o Yonkou? Datoi ga konnamon ni erubafu kurishimerare teta tomoto haragatatsu. O Sanji tá falando, tomara que seja só isso mesmo, mas me deixa irritado saber que essas Konnamon, essa coisa tava atormentando a Bafo inteira. E aí o Killian não gosta. O Killian fala, nameteramushi kuradomo. Vocês estão nos subestimando, seus insetos, né? E aí o Jinbe tá falando que mas ainda tem um deles que não sofreu nenhum ferimento, então não abaixem a guarda. É isso? E eu não sei se eu falei as onomatopeias, né? Do Sugya, porque provavelmente o Jinbe tá apertando o Killian e ele tá gritando, né? Eu não li as onomatopeias, né? Aqui tá Gan, aqui tá do Sabu, caiu, aqui tá Kurun, que é girar, e aqui é o barulho de sair, o demônio de dentro do cara, e aqui tá escrito Ban, aqui tá escrito Patá, que ele tá voltando ao normal, e aqui tá o bzz, 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 aqui é o Zeus assim, ó, chomp, chomp, comendo, e aqui são os raios, e aqui tá, tipo um papel voltando, sabe o barulho de papel queimando? Imagina o barulho de papel queimando ao contrário, que é a regeneração dos Cavaleiros de Deus. Mesma coisa aqui, o barulho dos Deus fazendo, comendo as Black Balls da Nami, e aqui tá o Dosuele apertando, né, o Jinbe, e aqui o Killian gritando, e aqui tá Zeus, Bakboka comendo, e aí ele tá falando assim, a Nami fala, tem incêndio se espalhando todo é o Baf, e é pra você continuar fazendo chover. E aí o Zeus tá falando, o Agatha, Gambaru, ele tá falando assim, entendi, eu vou dar uma melhor. E aqui tá a risada do Loki, que enganou todo mundo, que é Dogahaha, embora ele não seja um cachorro, né? Por que é Dogahaha, eu não sei. Deve ter sido alguma onomatopeia. E aqui tá escrito... Bom, explodindo tudo e a risada do Luffy. E aqui o Kuriririri, que é o esquilo, não é isso? Oi, Nami. Sanji... Frank... Jinbe. Então o Luffy tá dando oi pro bando. Ele tá... E aí o Jinbe tá falando... Korea dekai no Kaiurui no Yuja.
Ele tá falando, esse bicho é enorme, parece um rei dos mares. Eu acho que não, acho que o Loki é bem maior que o rei dos mares, né? Mas tudo bem. Omae to ishoniru tekotoa masakaroki ga. Então esse aí que tá com você é o Loki. E aí o Frank tá falando, Nanda da Chinanoka. Quem é esse cara? Janeka. Kuru Janeka. Isso aqui. Rei dos Mares pra fazer referência a Shirahoshi? Pode ser, mas o Loki é muito maior que a Shirahoshi. Muito maior. A Shirahoshi é grande, mas o Loki é muito maior que ela. O. O. O Frank. Eu vou criar uma treta agora. Vocês sabem o que o Frank tá falando aqui? Vocês sabem o que o Frank tá falando aqui? No sentido que ambos são armas ancestrais? Não, é loucura, calma aí. Eu não acho que o Loki seja uma arma ancestral, não. Ou dá proporções. Pois é, Shirahoshi é uma arma ancestral. O termo que o Brook usa aqui é Kuru. Vocês sabem o que significa Kuru? Que é isso daqui? Ah, merda. O Luke é Uranus, vai por mim. Então como é que ele... Então você tá falando que eles usaram Uranus pra destruir Lulúzia. Como? Bando, exatamente. Então o que o Frank tá falando é justamente isso. O Frank tá dizendo o seguinte. Ele é do bando Kuru. Quem é esse cara? Kuru Janeka, ele tá do nosso bando? Kuru é algo que não foi nascido, E em português sim. Então o Frank tá falando sim. Ele tá perguntando se ele vai entrar pro bando. Só dizendo. Tá? É isso que ele tá falando. Koitsu de Kasugiteyo. Esse cara é enorme. Bacana no Antara. Vocês são idiotas? A Nami tá puta. Por que ela tá puta, ninguém sabe. Lá, você fez amizade com alguém esquisito de novo. Pode até ser que ele tá derrotando os monstros, não é isso? Matahenna to Tomodachi ni natte. Você fez amizade com alguém esquisito de novo. Kaibutsu tachi o yatsukeru no ai kedo ne. Tudo bem que ele tá derrotando os monstros. Soitsu no Hako no Demani Hajika kakutai shiten no yo. Wakaru. Mas ele tá espalhando fogo. Ele tá espalhando ainda mais o fogo. Você não consegue entender? Se é o Baf queimar junto com os inimigos, não vai adiantar de nada, né? É isso que ele tá falando. É isso que a Nami tá falando. E aí... Aqui tá escrito... Aqui tá escrito Biku, né? Ele fica assustado. E aqui tá escrito Ban. Aqui tá escrito... Bom, é o fogo, né? A chama se alastrando. E aí o Loki ficou nervoso. O Luffy fica pra baixo. E aí ele dá uns tapinhas no esquilo, né? Omae no sei de okuraretazo, Loki. A culpa foi sua de eu ter levado o sermão, Loki. Ore wa erubafo kizutsukeru yatsura o tsubushitenda. E aí o Loki tá falando que ele só tá acabando com quem tá atacando com o Elbaf, né? Que tá escrito, bom. Por que eu tenho que me preocupar com as reclamações da sua amiga? Nande omae no nakama ni, da sua nakama, né? Monko e o arane kianarane. Por que eu devo dar a mínima pra isso? Aí ele cospe o fogo no raio no Luffy, né? Guia. E aí ele fica surpreso porque não funciona, porque o corpo do Luffy é de borracha, né? Nanda kaminarika nazeki kanenda. Por que não funcionou? Kitetaramae butobashitetazo. Se funcionasse, você teria sido mandado pra longe. Isto daqui é uma referência a Skypiea. Quem lembra por quê? Essa parte do esquilo ficou muito boa, ficou mesmo. Eu não quis faltava essas piadas. Por que isso é uma referência a Skypiea? Não, Skypiea, não tem nada a ver com coisa não. Por quê? Eu tô esperando. Tô falando com uma pessoa aqui, rapidão. Borracha imune a choque. O Enel, exatamente. Tem uma cena onde o Enel usa um poderzão no Luffy e não funciona nada. E o Enel faz aquela cara lá de surpresa. Que deveria ter sido a cara que o Loki fez aqui, mas tudo bem. E Amazon Lily, perfeito. Entendeu?
Todo mundo que entrando pro meu Telegram. Isso, entre pro meu Telegram. Muito obrigado. Enfim, essa é a referência a Skype, como eu falei. E o que mais que tá acontecendo aqui? Aí tá o lado do... Rota do galho número 8, lado do Brook, é isso? Aí o Brook tá falando os opção. Nigete kudasai, por favor, fuja. Watashi wa shijou de kateni ugoita desu. Eu agi por conta própria, por conta de sentimentos. Sonohito kiken desu. Essa pessoa é perigosa. Sonohito, né? Esse indivíduo, essa criatura, essa pessoa. Ban, e aqui tá usando onomatopeia, né? Ban, aqui é bzibzi. E aqui é... Bom, é o Luffy olhando. Enfim, ele tá vendo tudo isso. Gan... E aí o bicho dando tapinha, Shun, eu já vivi todas essas onomatopeias, né? Porque o Samuel gosta que eu veja. Dareka nakama oite nigeru te... Quem fugiria e abandonaria um companheiro? E aí o Zop tá falando. Brook, senshi wa nigene. Brook, um guerreiro não foge. O Zop-san. Os Powers que eles gostaram disso? O Zop não vai ter o seu momento no arco. O Zop não vai fazer nada. Isso foi legal. Isso foi bem bacana. Sabe por quê? Porque todos os vilões buchas, os vilões mais fracos, o Zop sempre ficava com medo. Com o maior vilão da obra, ele não ficou. Isso foi legal. Isso foi legal, ou não foi? Pra mim, já tá bom bastante. Pra mim, isso já mostra uma evolução bem significativa do Zop. Essa única cena aqui. Um amigo meu falou, grande merda fazer discurso, parece o Naruto. Essa cena aqui já mostra uma evolução pro Zop. No último capítulo eu falei que ia ter uma cena foda do Zop nesse capítulo. Boa, então parabéns. Você acertou. Gostei disso. Agora vocês não podem imaginar que o Zop vai tirar poder do cu e vai vencer Imo, caralho. Isso não existe. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Ele ficou assim quando o Luffy quase morre na luta contra o Lute. Pois uma coisa é ele ficar assim quando o Luffy tá quase morrendo. Ele tá preocupado com um amigo. Só que ele não tava sendo atacado pelo Lute. Aqui ele tá sendo atacado por Imo. É bem diferente. Não é mesmo? É bem diferente. Aqui quem tá enfrentando o Imo é ele. Naquela cena, ele não tava enfrentando o Lute. Eles cagaram pra essa cena porque eles são retardados. Ele vai pegar o esquilo, confia? Aí talvez, eu não sei. Se ninguém queria que o Zop ficasse forte, porque geral queria que ele não fosse mais um frango medroso. Então eles já fizeram. Pois é, o máximo que vai acontecer é ele ter uma ideia criativa pra ajudar o grupo. É isso. É isso aí. Beleza? Enfim, continuemos. Zuto yumemiteta ore no akogare no chide. Eu sempre quis vê-la, né? Um lugar que eu sempre admirei, que eu tanto admirei. E aí ele fala, isso foi legal. Essa cena é melhor do que a de cima. Shutai sarashite tamaru kayo sorei yori ore wa ikatenda. Entendi. E eu não vou desonrá-la estando aqui. Além disso, eu tô com muita raiva, eu tô furioso. Ika. E isso é a referência ao nome do capítulo. Então é uma fala do Usopp, né? É uma referência a uma fala do Usopp. E por que o Usopp tá falando isso? Porque ele tá falando isso pro Imo. E qual que é o poder do Imo? Eu acho que é tinta. E é por isso que o Usopp tá usando Ikari com o Kanaz. Eu acho que é por isso. Continuo achando. É só uma teoria, tá? Não é certeza. Não é nem análise, é só uma teoria. É isso que o Usopp tá falando. Eu não vou me desonrar logo aqui. Além disso, eu tô furioso. E aí o Usopp tá falando, Brook, Koitsura, Anadotenda Erbafo. Erbafo yo. Brook, essas pessoas estão menosprezando o Elbaf, diminuindo o Elbaf. Gostou Chibitachi wo Yukai. Se escondendo por aí, sequestrando crianças. É isso? É isso. Teme no chikara janaku kaibutsu wo tsugatte kuni wo osoi. Em vez de usar o próprio poder, vocês estão usando monstros pra aterrorizar o país, é isso? Hokori takaki senshi tachi no jiga wo notorido toshushi sase. Mano, o Usopp tá fazendo um discurso bem diferente do que ele costuma falar aqui, velho. Talvez o Oda tenha visto a reclamação das pessoas e tenha dado na internet, tenha dado moral pro Usopp por causa disso. O Usopp não fala assim.
O Zop não fala assim. Nunca fala assim. Ele tá falando, em vez atacando o Baf usando o monstro, ao invés de usar a própria força e controlando os guerreiros, fazendo eles lutarem entre si. Mesmo os guerreiros orgulhosos, né? Como ousam utilizar um plano tão sórdido assim? Você não tem vergonha, não é isso? Haji Shirazuto. Sim. O Zap-san. E aí o Imo dá um puta murrão nele, um chute, alguma coisa assim, bam. O Zap-san Imo usa um poder no Brook de longe, ninguém sabe qual que é, track. Aí o Zop tá falando, Erbaf Hana, escute. Kento tateto sono inochi de. O Baf uma nação de guerreiros que vivem arriscando a vida. Eles arriscam suas espadas e escudos até as vidas para proteger seu país. Shaistenara Seisei do. Então, se vocês querem governá-los, lutem de forma justa. Shumen karata takatemi tenda kotinekeyaro. Por que vocês não lutam de frente contra eles, seus covardes? E é isso que o Zop tá falando. O Zop tá chamando ele de covarde. O Oda assistiu live action? Claro que ele assistiu, caralho. Antes de todo mundo, inclusive. Veio uma iluminação agora. Será que o poder daquela menina lá que usava tintas que apareceu agora no live action de alguma forma técnica que ela aprendeu foi passada a ela que tem a ver com o Imo? Não, porque o de Imo provavelmente é o Makuma no Mi. Não. O poder da menina que tem poder de tinta é diferente de tudo em One Piece. Mas, enfim. Talvez seja a retcon do Oda. Nunca mais ter usado aquilo, inclusive. Imo deve ter usado a mesma habilidade do Saturno para derrubar o Brook. Ao mesmo tempo que o Loki e o Ruguma falam do Shanks. Não entendi, JDV. Como assim? Muito obrigado por se inscrever. Muito obrigado. Quem puder se inscreva e me dê dinheiro, tá? Enfim, e aí o Imo tá falando aqui. Shihaisha wa Tenado Yokosano. Shihaisha, um governante, um dominador, um controlador, não suja as mãos. Dokuro no Bakuhatsu Dokuro Bakuhatsu é aquele poder lá do Zop, que é uma coisa de planta, mas que vira esse negócio de caveira. Dokuro é caveira. Por que tem caveira? Porque o Brook tá do lado. É por isso que ele tá usando. E aí o Imus fala... Ele se teleporta pra perto, o T, e fala atire. Aí o Zop explode e a explosão pega o Zop, pega o Brook e o Imus tá se regenerando, né? Legal. É isso? É isso. Koitsuda. Zop Brook. Mei Kaimade Todoita Haki no Shoutaiwa. Então, foi essa pessoa que tem o haki que a gente sentiu lá do submundo. Oi, Loki. Ore Kireta. Loki, eu tô puto. Ore wa moto kara yurusukiwane. Eu já não ia perdoá-la mesmo? Shitagauka Shinukara. Imo tá falando. Shitaga Shinuka. Obedeçam, se ajoelhem ou morram. Nika. Nidhog. Konoto Takai wa Sekai wa Kirizo. Essa batalha vai partir o mundo no meio. Vai dividir o mundo no meio. Fim do capítulo. Temos capítulo semana que vem. Tsuini. Time, eles finalmente se encontram. E é isso aí. Baita capítulo, hein? Baita capítulo, clã. Vocês curtiram? Hein? Vocês curtiram o capítulo? Vocês curtiram a análise? Peraí que tem um monte de gente mandando mensagem. Eu vou, já falei que eu vou. Oh, meu Deus do céu. Eu chego, eu já... Muito obrigado, mano. E o Zop God. Só voltou a começar um flashback agora. Qual é a referência dessa semana? A referência dessa semana é Evangelion. Achei bom no máximo? Não. O capítulo é um sólido 8. Obrigado, Alexandre. Top demais. A referência dessa semana é Evangelion. Bleach, não. Por que Evangelion? Porque, como eu mostrei no começo da live, é uma referência... Pelo final do Dragon Ball, não. Calma aí. Não. O fim do Evangelho, sim. O grande mensageiro. Muito obrigado. Por que é Evangelion? Porque o dublador do Akainu é o meu dublador do Gendo Ikari. Ikari é o nome do capítulo.
Quase todos os dubladores de Evangelion estão em One Piece. E Evangelion muito provavelmente está referenciado em Elbaf. A cena da Rukia batendo no Ichigo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. As duas frutas que o Rocks queria era a do Loki e a do Chopper? Talvez. A do Loki com certeza. A outra a gente não sabe. Tem que ver. Vocês já repararam uma coisa estranha? Em Evangelion nós temos Adão. Nós temos Eva. Igual em Elbaf. A gente tem Adão e a gente tem Eva. A gente tem a lança de Longinus. Vocês lembram? Lança de Longinus. Ou a lança do destino de Evangelion, que é essa lança aqui. Imo tem uma lança também, né? Tá aqui a lança. E além disso tem essa daqui também, né? A espada tá fincada exatamente na ilha, né? Provavelmente na árvore. E isso provavelmente tem a ver com isso daqui de Evangelion. Quem sabe como é o nome dessa criatura aqui? Hein? Como é o nome desta criatura? De Evangelion. Que prende Adão, exatamente. Adão é a árvore, não é? Como é o nome desta criatura? Não. Não. Lilith! Como é o nome da abertura? Provavelmente uma das aberturas de anime mais famosas de todas. Qual é o nome da abertura de Evangelion? Qual é o nome da abertura? Hein? Qual é o nome? Notou quando o Dome Reverso se desfaz, temos um só recuperando a peça recuperada? Sim. Vega gostosa. Pois é, a Lily foi a primeira Vegapunk. Foi a única que foi com eles pra Elbaf, né? E ela é dublada pela Hirano Aya, todo mundo sabe da Hirano Aya, ela é muito gata. Ela é dubladora da Lucy em Fairy Tail e de vários outros personagens. Como é o nome da abertura de Evangelion? Não é possível que você... Não é possível. Que curva Vegapunk, pois é. Como é o nome? Angel Crow Crisis, não é Crisis, é Thesis. Ou Zankoku na Tenshi no Thesis. A tese de um anjo cruel. Anjo? Não é bem um anjo, né? Tá mais pra demônio. Exatamente. A tese de um anjo cruel. Aqui está. Temos gigantes. Temos anjos. Temos tudo. E o que é o evangelho? O evangelho é literalmente a palavra de Deus. Não é isso? Não é isso? Me respondam imediatamente. Ou eu tô maluco? Eu tô insano. E aí? Boas novas, exatamente. Mas o evangelho é basicamente a Bíblia, né? É basicamente a palavra de Deus. O significado de evangelho é boas novas, né? E nós temos uma Bíblia em Elbaf, que ela se chama Harley. Harley é uma Bíblia. Não é? Não é mesmo? Pra quem não sabia, Harley é uma Bíblia. E não é uma Bíblia qualquer. É uma Bíblia que... Enfim, uma Bíblia nórdica. Tem duas versões. Tem uma Bíblia, a versão nórdica e tem a versão francesa. Por quê? Porque a referência dos gigantes são os nórdicos, são os vikings. E a referência do governo mundial são os franceses. Mary Joyce é um nome francês. O Castelo Pangea é uma referência a um castelo francês. Tudo francês. Mary Joyce muito provavelmente vem de Bird Joyce. O mundo de Harley é o terceiro. Vai acontecer o terceiro impacto? Exatamente. Muito bem. Pra quem não sabe, o terceiro impacto é quando o anjo se funde com Lilith. Não é isso? Um dos anjos precisa se fundir com Lilith e aí eles vão destruir o mundo. Basicamente é isso. Xeria é francês, pois é. Entendeu? Nós tivemos o primeiro impacto. O primeiro impacto é como a gente chama o meteoro, né? O meteorito, o que seja, que destruiu
aquela parte lá, acho que foi no México que caiu, que matou os dinossauros. O segundo impacto é quando o anjo veio pra Terra, né? Acho que foi Adão, alguma coisa assim. Aí explodiu tudo, e aí ficou sangue no mundo inteiro, ficou tudo vermelho, foda-se. E o terceiro impacto é quando um dos anjos conseguir se fundir com Lilith, e aí vai explodir a Terra toda, ou com Adão, ou com o caralho todo. Entendeu? Roberto, pode olhar a página 4, terceiro balão de fata? Lógico. Essa daqui? Esse aqui? Confirme pra mim. É esse que você quer ver? Rob, acha que tem alguma relação das espadas que está em Onigashima e de Obaf? Com certeza. Por quê? Porque o Onigashima é a cabeça do gigante ancestral. Então, muito provavelmente, a espada é dele. Duas formas de vida não podem habitar o mesmo lugar se não ocorre impacto. Perfeito. Exatamente. Deixa eu ler o que o Marlon quer. O que você quer que eu veja aqui, Marlon? O que é esse Didi? É o nome do personagem. Eu comecei, né? DDT, né? DDT. É o nome do gigante. É só o nome. E eu falei que o Oda provavelmente vai comentar isso. Alguém vai perguntar por que é o nome. Né? Mas com certeza é o nome. O castelo Pangea é inspirado no Chateau de Chambord, na França. Pangea é a separação dos continentes. Aluno de geografia aqui. Exatamente. Muito bom. Exatamente isso. Será que é a junção do Joy Boy e do Dave Jones? Não. Aqui, normalmente os D em One Piece são escritos assim. D, no nosso alfabeto mesmo, mas tem um ponto. Então isso aí não quer dizer que ele é um D, não. Inclusive na próxima página dá pra ver o toco do braço do Brog. Dá pra ver o toco do braço do Brog aqui. Não é o braço, né? Ele não perdeu bem o braço, ele perdeu a mão aqui, né? Ele perdeu a mão. Existe alguma diferença entre gigante com sangue ancestral e de gigante ancestral? Não sei, o Oda nunca explicou. Provavelmente todos os gigantes têm sangue de gigante ancestral, mas nem todos desenvolvem as características de um. Né? Porque quanto mais mestiço você vai ficando, menos traço de gigante ancestral vocês têm. Sacou? Então a Lilith vai se fundir com o clone do Vegapunk? Eu não sei. Mas eu acho que a Lilith vai levar uma lançada do Imo. Lembram? Roberto, do que você tá falando? Horas. A Lilith de Evangelion não tem essa lança fincada nela? Eu acho que a Lilith de One Piece vai ter uma lança fincada também. Eu acho. O Imo não tem um tridente? A Azuka levou uma lançada, pois é. Pois é. Inclusive, quem vai ser a dubladora da Imo? Quem é a dubladora da Azuka? Essa foi muito boa, tá? Essa daí foi genial. Quem é a dubladora da Azuka? Yuko Miyamura. Asuka Langley Soryu. Ela já dublou um personagem de One Piece? Um instante. Asuka, Casca, ela dublou a Casca, Aisha, Outlaw, Detetive Conan, Pokémon, Chun-Li. Aparentemente não. Cadê? Eu perdi. Não. Cadê a menina, velho? Pera aí, vamos ver isso aqui direito. Já pensou se a Yuko Miyamura é a dubladora da Asuka? Cantora de J-pop, diretora de som, ela fez One Piece, vamos ver. Não, ela nunca fez One Piece. Seria uma boa, né? Será que não vai ser a própria que faz a emissária misteriosa de Imo? Talvez. Porque na época ela não entendeu o que aconteceu, mas depois ele entendeu que era Nidhogg, então ela até medidas contra eles. Uma fala peculiar é a fala do Jinbe sobre o Loki parecer um rei dos mares. Será que não vai ser a própria que faz a emissária? Não sei. É peculiar mesmo. Uma coisa que não achei é o Seiyu dos Goroseis. Ah, é verdade, o Seiyu dos Goroseis. Vamos dar uma olhada nisso? Gorosei. Vamos dar uma olhada aqui neles. Os Goroseis estão todos aqui, ó. Vamos ver um por um. Deve ter aqui na Wiki. Vamos ver aqui, ó. O dublador... Pô, ele só bota os dubladores... Ah, não, tá aqui, ó. Mudaram, né? O dublador do Marcos Mars é o Masato Hirano. O Masato Hirano, o que é que ele fez? Masato Hirano. Vamos dar uma olhada aqui. Porra, mano, a minha internet tá uma bosta. Caiu aqui? Não caiu. Vamos ver aqui. Masato Hirano. Ele fez personagem de Dragon Ball, obviamente, né? Demi do Zof, em Dragon Ball. O que mais ele fez? Com certeza ele fez Dragon Ball, né? Vamos ver aqui. Em Dragon Ball, ele fez o Man Wolf, Piano, Walter, Sensei. Ele fez o Hydra, a Serpente,
O Ishimbo, ele é bem antigo, né? Em One Piece ele fez o Ippomatsu, o Warcry. Ah, ele faz o Ippomatsu, é o cara das espadas lá. Ele foi mostrado no live action, inclusive. Gegege no Kitaro, vamos ver mais recente. 2010. Parece que ele só dubla personagens bem antigos agora. Não tem nada muito recente dele. Acho que o mais antigo foi 2017 que a gente tem. Deve ter feito outros personagens, mas é isso. Beleza, isso a gente já viu. Agora vamos ver o Warcry. O mesmo? Oxi. Ele dubla os mesmos? Pera aí. Masato Hirano. Ele faz os dois. Pode ser que esteja errado. O Vinajuro quem faz é o Kenichi Ogata. Esse nome não me é estranho. Kenichi Ogata. Esse passo aqui. Esse passo é famoso. Ele é assim. Ele fez o Yu Hakusho, o Tarukane e o One Piece. Ele fez o Isambara Naishuro, fez o Gancho, Shaman King fez o Shaman, Excel Saga Aesop, enfim, tem um monte de personagem. Flame of Recca, o Reis Ogawa, enfim, ele fez vários personagens. Ele fez Bleach? Não, Bleach ele não fez. Ele fez Naruto? Não fez. Mas enfim, tá aí. O Júpiter, quem que faz ele? Yasunori Masutani. Esse nome também não me é estranho. Vamos ver se a gente acha. Ele é bem mais jovem que os outros, né? Etemon? Acho que ele fez Digimon, né? Ele fez Digimon. Mercurimon, Sakakumon, ele fez o Etemon. Ele faz o Ayano Koji. Legal. Você sabe que o Ayano Koji é aquele vilão. Ele tem uma voz bem característica. Esse aqui. Bem legal. Que mais? Zatibel. Que mais? Dragon Ball Super. Enfim, tem um monte de personagens. One Piece ele fez o coisa. Psycho Pass, enfim, tá tudo aí. E o Garlin. O Garlin tem um dublador famoso, né? É o Kazuhiro Yamaji. Que fez vários personagens também. Ele com certeza é mais famoso que os outros. Muito mais famoso que os outros. Muito. Só você ver a quantidade de coisas que ele fez, ó. Tá vendo? Ele fez Spy Family, o Henley Henderson, Dead Monte Death Play, é recente, Dragon Quest, Matorive, Shingeki no Kyojin, ele fez o Kenny Ackerman, Silver Fang, ele fez, enfim, um monte de personagem. O Hit, enfim, ele fez um monte de personagem. Procurem aí. Fechou? E faltou o Saturn, que quem faz é o Kei Shinoda, que é o... Ele também ele é outro dublador famoso também. O que ele fez da vida? Vamos ver. Ele fez... o Sangacia, o Saturn, Mahorat, Senseiya, o Albiori, Cyborg 009, Dr. Slump, enfim, tem um monte. Fechou? Então aí todas as coisas. E o pessoal fez 30 só. Tá valendo mais teoria de que a Lily sabotou os 20 reinos e o Ymir ganhou no presente, mas perdeu no futuro. Possível. Mais interessante que a abertura de Evangelion tem a referência a Sephiroth, a favorita da vida. A Cabala, evolução e sentimentos em OP é muito importante. Pois é, tem as sementes da vida em Evangelion, que são Adão e Eva. E a gente tem Adão e Eva em One Roberto, mas Adão e Eva tem um monte de local. É verdade, mas não da forma como é retratado. Semente, árvore. Adão e Eva em One Piece são árvores. Qual a previsão pro próximo capítulo? Eu vou deixar pra falar isso na thread, tá? Porque eu preciso checar exatamente o que vai acontecer. Mas muito provavelmente a gente vai ter um capítulo de luta. E 1000 capítulos atrás foi quando começou a luta entre o Crocodile e o Luffy, né? Que foi a primeira das lutas mais difíceis dele, né? Onde ele ia derrotar e tal. Agora é só esperar quando o Roberto correlacionar One Piece e Capitão Harlock. Eu vou correlacionar Capitão Harlock na thread, mas fica pra próxima. Eu disse que ia fazer isso também, né? Capitão Harlock é aquele... É o Tio Kaizoku, né? Capitão Harlock. É o pirata espacial. Eu falei pra você que ia correlacionar, mas hoje não vai dar mais tempo, velho. Fica pra próxima. Já são 12h30, precisamos almoçar com os meus pais. Fechou? Pessoal, essa foi a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela moral que vocês me dão, pelo dinheiro que vocês me dão e pela moral que vocês dão pra mim e pro meu trabalho. E a gente se vê ao longo dessa semana. Mais tarde eu trago a thread de análise com todas as correlações, tudo que a gente discutiu aqui e a destruição total e completa do Power Skill e a obliteração. Fechou?